Boa tarde, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus vos abençoe, que você possa ser agradecido ao Senhor nesse dia, um dia tão especial que o Senhor tem nos preparado, dia de glorificarmos, dia de adorarmos a Deus em tudo sobre a nossa vida. Por isso estamos felizes, sempre gratificantes a Deus. Deus tem nos presenteado com toda a sorte de bênçãos, somos provados pelo Senhor porque Deus nos ama. É motivo de sempre agradecermos a Deus em tudo na nossa vida. E por isso estamos felizes e é motivo de sempre adorarmos e glorificarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Amados do Senhor, hoje eu quero falar algo que é não polêmico, mas algo que realmente tem que ser glorificado o nome do Senhor. E como servo do Deus vivo, cumprindo o meu vocacionado, e quero transmitir algo que realmente muitas pessoas que se dizem crentes, têm deixado muito a desejar. Quero estar falando hoje sobre redes sociais. Pois bem, o Facebook foi criado pelo Mark Zuckerberg. Ele, em 2004, ele colocou o Facebook, ele conseguiu colocar o Facebook em apenas uma semana, em janeiro de 2004. E hoje é um jovem bem-sucedido, norte-americano bem-sucedido. E realmente nós usamos esta ferramenta para falarmos com várias pessoas de várias partes do mundo, para fazermos as nossas divulgações. Muitos usam essa rede social, o Facebook, para divulgar os seus negócios de empresa. Enfim, existem vários tipos de formas de você saber usar, E realmente as redes sociais para os crentes e cristãos tem que ser para glorificar o nome de Deus. Mas não é o que estamos vendo hoje em dia. A palavra de Deus fala que tudo seja feito para Deus. Faça como se fosse para o Senhor, porque tudo coopera para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E o que se tem visto hoje são coisas de deixar a desejar, e com certeza o Espírito Santo tem se entristecido muito com muitas pessoas. Uma das coisas que nós vemos, casais que se dizem evangélicos, com coisas íntimas, gente postando casal se beijando, E a palavra de Deus fala que a nossa intimidade não podemos expor, que se torna pecado. Crentes postando coisas de padres, com certeza muitos vão criticar, mas você não pode fazer isso porque você vai estar sendo conivente com erro, E aqueles que não trazem a doutrina nem o recebais em casa. Muita gente fazendo postagens de crentes, usando coisas do Chico Xavier que faleceu, usando postagens feministas, machistas, denegrindo a imagem do homem, gente postando do seu trabalho armas de fogo, se torna uma forma de apologia, pessoas postando fotos de criança, pode ser uma apologia à pedofilia, pessoas postando fotos de crianças defeituosas, é uma coisa que agride, entendeu? Isso não se deve fazer. Pessoas com mensagens deturpadas que têm realmente sido de baixo escalão. Pessoas usando mensagens, crentes usando o Facebook para mostrar a sua sensualidade, aonde Deus condena. 1 Coríntios capítulo 6, versículos do 12 ao 20, Deus condena a sensualidade. E realmente pessoas que se dizem que são obreiros, homens mostrando a sua sensualidade. Certa vez um pastor postou foto sem camisa, e ele disse assim: não, eu estou no meio da minha família, mas Deus condena a sensualidade
que ela é maldita, amaldiçoada, funesta e criminosa diante de Deus. Então as pessoas não têm glorificado a Deus, muitos não têm glorificado a Deus nas redes sociais, né? Muitas pessoas postando heresias, modismos demoníacos, e realmente isso tem denegrido a imagem de Deus. E muitas pessoas não glorificam a Deus através das redes sociais. Muitos irmãos casados assediando irmãs solteiras, ou mesmo assediando irmãs casadas, né? Assédio sexual, muitas irmãs aceitando assédios sexuais de vários pastores, de vários irmãos, né? Muitas irmãs postando fotos sensuais, eróticas, e realmente não foram comprados por preço de sangue, né? Não glorificam a Deus, porque esses dias uma pessoa me disse que nós temos que, tipo assim, né, falando que Jesus é um pouco light, né? Mas você tem que glorificar a Deus nas redes sociais, porque nós vemos muitas pessoas falar, né, que você tem que ser crente na igreja, na escola, enfim, fora da igreja você também tem que ser crente. Pois bem, nas redes sociais também, porque você não pode fazer o que você quer. Tem pessoas que estão fazendo muitas apologias, né, defendendo grupos disso, grupos daquilo. Isso eu estou falando para cristãos, né? Quer dizer, para cristãos não, para crente, porque o crente crê que estremece, mas não obedece a Deus. Então realmente, né, eu vejo que isso tem deixado muito a desejar, né? Muitas pessoas falando de um evangelho promíscuo, muitas pessoas aderindo aos famosos, né, falando que eles são acima de tudo, né? Se tem uma cantora famosa falando heresia, né, o que as pessoas falam, vamos orar por eles. 1 Coríntios diz ali que nós não podemos sentar na mesa dos demônios e nem beber o cálice dos demônios. Então realmente fica difícil, né? E automaticamente fica fácil, porque bendito seja o nome do Senhor, se cumpre a palavra de Deus, porque a fé de muitos iam se esfriar. Então realmente pessoas que se dizem crentes com piadas chulas, né? Algumas palavras de baixo escalão, Deus condena, está na palavra, né? O apóstolo Paulo fala para nós não falarmos palavras torpes, e muitos que se dizem crentes e não são, né? Porque se fossem, não ficariam com essas pouca vergonha, né? O que as pessoas têm falado, mas você não paga as minhas contas, com certeza é uma pessoa que não tem sabedoria. Eu fiz um vídeo sobre a diferença de 3 tipos de pessoas, a pessoa espiritual, a pessoa carnal e a pessoa natural. Esses tipos de pessoas que falam isso são pessoas carnais, crentes carnais ou carnudos, porque não têm o Espírito Santo, não pertencem a Deus. Falam de Deus, mas não pertencem a Deus. Por quê? Porque não têm intimidade com Deus, né? Então realmente as pessoas acham que pode fazer o que quiser, mas esquece que Deus está contemplando os bons e os maus, né? Deus está contemplando que com olhos com chama de fogo. Então muitas pessoas passam grandes provas, né, e pedem oração. Você não precisa de oração, você precisa consertar a sua vida, porque diante de Deus, eu posso dar um grande exemplo, né, os 450 profetas de Baal se retalhavam, gritavam, berravam até meio-dia, orando a um Deus pagão. E esse Deus pagão não respondeu. E Elias foi lá e arrumou tudo, glorificou a Deus, e Deus mandou fogo do céu e consumiu tudo. Então, pessoas sem estrutura psicológica, sem estrutura mental, sem uma estrutura espiritual e ministerial, vários pastores falando palavras absurdas. Então realmente, né, muitas pessoas não estão ali para glorificar a Deus, não estão para exaltar o nome de Deus, estão para denegrir a imagem de pessoas. E você tem que, eu sei que tem muitas pessoas, agora falando das pessoas boas, dos cristãos,
né, que oram por pessoas nas redes sociais, que deixam uma palavra abençoada para as pessoas. Meu irmão, minha amada irmã, você pode ser um canal de bênção, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus nas redes sociais. Leve a mensagem verdadeira nas redes sociais. Não posta coisas de padres, né, que são católicos, são adoradores de imagens, não pertencem a Deus ainda. Eles têm que se arrepender, deixar essa igreja maldita, a igreja católica apostólica romana. Nós temos que orar por pessoas, nós temos que levar mensagens de salvação nas redes sociais. Quantas pessoas depressivas precisando de uma palavra e você não tem palavra, né? Então como que fica? Sabe por que você não tem palavra? Por quê? Porque você não tem uma estrutura espiritual, você não tem um conhecimento bíblico, você precisa de ajuda. A palavra de Deus fala que nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que orientar as pessoas dentro da palavra de Deus. Não falar uma palavra para massagear o ego, mas falar uma palavra de vida, de transformação, uma palavra de renovo. Por muitas vezes eu tenho falado em meus vídeos, neste meu canal do YouTube, sobre palavra de vida, palavra de frutificação, palavra de bênçãos, de vitórias, mas também nós temos que mostrar o errado para o quê? Para nós mostrarmos o que é certo. Então, leve uma palavra de vida, leve uma palavra de libertação, mas uma palavra concisa, direta. Não venha falar palavras para massagear o ego, você está afundando mais a pessoa. Se você não sabe falar, não fala. Estuda um pouco a Bíblia, faça pesquisa na internet, porque tem muitas palavras boas, muitas palavras de vitórias, muitas palavras exortativas que nos reanima diante de Deus. Vigia nas suas postagens, porque tem realmente denegrido muita coisa. A palavra de Deus fala que nós somos luz e sal da terra. Então leve uma mensagem na sua rede social, mas divulgue coisas que não venham expor a sensualidade, tanto homens como mulheres. Porque o Senhor está vendo, Deus está vendo o que é postado nas redes sociais, Deus contempla isso. Deus é santo, sede santos, como Ele é santo, diz o Senhor em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Sede santos no seu comportamento. Qual é o seu comportamento? É nas redes sociais também. Não fica com piadinhas que denigrem a imagem de alguém. Porque você pode dar conta e você vai dar conta com coisas que desagradam a Deus. E realmente você pode perder a salvação por isso. Porque nós temos que estar em Deus. Você tem que ser 100% cristão. Nas redes sociais, você tem que ser cristão. Seja um missionário também nas redes sociais. Porque se você não pode ir para algum país, se você não pode ir para algum estado, se você não faz missão, ore pelas pessoas. Manda mensagens abençoadas, não destrutivas, como muitas pessoas têm mandado mensagens espíritas, crentes mandando mensagens espíritas, mandando mensagens maçônicas, católicas. Isso é vergonhoso. Isso realmente é depreciação das coisas santas de Deus. Amém? Que Deus venha te abençoar ricamente em Cristo Jesus, se fortifica no Espírito Santo, que o Senhor venha te dar condições espirituais e mentais para você falar das coisas santas de Deus. Seja abençoado nessa tarde, seja abençoado nesse dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus.